Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também. E o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega. Isso é um trabalho meu, diretamente meu, que tem que melhorar isso. E vamos melhorar. Os 3 adversários aqui do Rio conquistando nos últimos anos, né? Botafogo, Fluminense e Flamengo conquistando nos últimos anos. Isso traz uma impaciência maior ainda do torcedor. Nós aqui dentro nós temos que saber isso, aqui dentro do Vasco, e tem que continuar trabalhando, tá? É um grupo qualificado e que agora é o meu trabalho, o trabalho da minha comissão, para que a gente seja mais organizado dentro do campo, principalmente durante os 90 minutos. Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês todas as informações dessa terça-feira sobre o Flamengo. Se caso esteja gostando desse tipo de vídeo, já vai deixando o like aí para ajudar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber mais vídeos como esse. Créditos todos na descrição, se caso queira assistir os vídeos completos. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Depois de 2 dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, agora pela manhã. Ausências na vitória sobre o Vasco, Danilo e De La Cruz treinaram normalmente com o grupo. Alexandro e Juninho também são fortes candidatos a serem relacionados para o segundo jogo da semifinal. O Flamengo pode perder por até um gol de diferença, que se classifica para a final do Carioca. Bom, olha aí como é que ficaram as semifinais do Paulistão. Só tem clássico. Corinthians e Santos e Palmeiras e São Paulo. Os 4 grandes estão classificados, hein? Isso não acontecia desde 2019. O São Paulo foi o último a se classificar, então vamos ver como foi. Olha aí o Caleri, atacante do São Paulo. Tava apontando pra quem, hein? Felizão desse jeito. Jogadaça, percebi que tinha um espaço ali e o Oscar tava com a bola. E ali eu sabia que o passe ia vir açucarado, né? Só disparei, fui feliz. O Johnny tava ali também, como sempre. Bota passe açucarado nisso, Lucas. O lançamento do Oscar foi perfeito. E aí o Lucas também deixou o Caleri na boa, né? O atacante só precisou empurrar a bola pro gol para abrir o placar contra o Novo Horizontino e sair pro abraço. Caleri, tem que apontar, agradecer, abraçar essa dupla de garçons mesmo. Passe açucarado do Oscar pro Lucas e passe açucarado do Lucas para você. Ficou fácil. O São Paulo queria mais. O Ferreirinha foi derrubado na entrada da área e o Patrick Bray foi expulso. Na cobrança da falta, o Alisson acertou o travessão. E já nos acréscimos, o Ferreirinha fez fila, driblou 3 marcadores, mas bateu para fora na hora de ganhar o 10. No fim, 1-0 mesmo, o suficiente para garantir o São Paulo nas semifinais. O adversário vai ser o Palmeiras. Feliz com a classificação, bora pra semi, vamos que vamos. De volta aqui no Sport Center Copa do Brasil, hein, Jailson, essa semana? Importante. Semana importante para muitos clubes, entre eles 2 clubes do Rio, né? Ou 3, claro, do Rio, mas 2 grandes aí, né? O Vasco e também o Fluminense. E ainda o Galo, que joga nesse meio de semana também. Vamos para o Vasco, que tem também a semifinal do Carioca no final de semana, mas o jogo que vale mesmo, mais importante, é nessa quarta-feira. Pelo menos é um confronto local, não é, Jufo? Boa tarde. Boa tarde, Bruno, Jailson, a todos do bloco do Sport Center. É uma semana importante para o Vasco, começando amanhã com um jogo contra o Nova Iguaçu, no Newton Santos. O time da Baixada Fluminense até tentou vender o mando de campo para fora do estado, mas acabou não conseguindo e aí virou uma boa notícia para o Fábio Carille, né, que vai evitar uma viagem, vai conseguir ficar aqui no Rio e se preparar para essa partida importante. Lembrando que é só um jogo, então se empatar vai para os pênaltis e vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil, um jogo muito importante para o Vasco. E o Vasco no final de semana tem o Flamengo, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Está em desvantagem, perdeu o jogo de ida por 1-0 e agora tem que vencer por 2 ou mais gols. Falando mais do Nova Iguaçu, o Vasco tem algumas questões. O Paulinho estava suspenso, não jogou contra o Flamengo, volta à equipe, mas ainda não se sabe se ele vai começar no time titular ou se o Carille vai poupar para o jogo contra o Flamengo. Ele é uma peça importante no meio-campo. E outra peça importante, o Tietê, não vai jogar contra o Nova Iguaçu, ele está com dores na perna direita e vai ser poupado para o jogo contra o Flamengo
para voltar ao time titular diante do rubro-negro. Os 3 reforços, Garré, Nuno Moreira e Lloyd. O Garré e o Lloyd entraram contra o Flamengo e devem ganhar mais minutos contra o Nova Iguaçu. E o Nuno Moreira, meio-campista, deve ganhar uma chance no time titular. Ele ficou no banco um tempo inteiro contra o Flamengo e deve fazer a estreia dele pelo Vasco agora na Copa do Brasil, diante do Nova Iguaçu. E então esse é o cenário do Vasco para essa semana. 2 jogos muito importantes que vão definir aí o futuro do time para o próximo mês, que depois já tem o Campeonato Brasileiro visando no final de março, Bruno e Jailson. Que semana, hein? Que semana pesada e decisiva para o Vasco. E que exemplo de profissionalismo, hein, Jailson? Não é? Inteiro. Isso é exemplo, inteiro, tranquilo. Voz tranquila, voz serena, sem problema nenhum. É isso, profissionalismo. Olha lá. Isso é profissionalismo. Brilho no olhar, tá inteiro. É isso aí. Não tem jeito, né? Não tem. Fez a barba, tá Aí. na régua, tá tranquilo aqui. Isso aí, o cara vai levando assim, ó. É isso, ó. Tô aqui, ó. É tranquilidade morador. Não teve remédio de dia seguinte, não Nada. teve remédio pra dor de cabeça. E o Pedro Henrique Vim Torre tá do aqui mesmo tranquilo, jeito. tô fazendo a minha parte. Boa, Ju. É isso aí, tá? Isso é profissionalismo. É isso. Pedro Henrique Torre tá do mesmo jeito também, ó. Inteiro, 100%. Tranquilidade morador. Isso aí, E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também. E o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega. Isso é um trabalho meu, diretamente meu, que tem que melhorar isso. E vamos melhorar. Os 3 adversários aqui do Rio conquistando nos últimos anos, né? Botafogo, Fluminense e Flamengo conquistando nos últimos anos. Isso traz uma impaciência maior ainda do torcedor. Nós aqui dentro nós temos que saber isso, aqui dentro do Vasco, e tem que continuar trabalhando, tá? É um grupo qualificado e que agora é o meu trabalho, o trabalho da minha comissão, para que a gente seja mais organizado dentro do campo, principalmente durante os 90 minutos. Bom, olha, nós tivemos Flamengo e Vasco e Flamengo. Calma, primeiro jogo, mas o golaço do Bruno Henrique. Eu vou te perguntar, Breler, porque talvez é uma dúvida que eu tenho em relação a esse duelo. Havia um certo pessimismo, muita gente dizendo, olha, vai ser um amasso. Não foi, cara. Não teve jogo? O Vasco não jogou? Teve jogo, Edu, por 45 minutos. Primeiro tempo do Vasco foi ali competitivo, o time entrou com outra postura em relação ao jogo da fase de grupo ali, em que realmente o Vasco não jogou nada, o Vasco não competiu e aprendeu com isso. Então, no primeiro tempo, o Carille montou um time mais físico, principalmente explorando o Ryan pelo lado direito, e por ali o Vasco criou as melhores oportunidades. E o Ryan, até por ser um jogador mais jovem, com capacidade de correr, de finalizar, e criou essa oportunidade aí que foi a melhor, e o Léo Ortiz salvou ali o que seria o gol do Vasco, e até se sai à frente, a estratégia do Vasco poderia funcionar melhor, mas a gente já sabia que seria muito difícil para o Vasco. Mesmo sendo um problema desse time do Carille, competir apenas por alguns momentos dos jogos, e não em jogo inteiro, 90 minutos, em ter regularidade de desempenho, até na Copa do Brasil, quando classificou com 3-0, só foi jogar no segundo tempo, mas contra o Flamengo é complicado mesmo. Qualquer adversário tem dificuldade de sustentar ritmo e intensidade contra um time que tem muita qualidade. O Flamengo no primeiro tempo ficou ali até num jogo muito passivo, e quando se soltou um pouco no segundo tempo, colocou bola na trave, Luiz Araújo ali muito ativo, dando trabalho para a defesa do Vasco, e era questão de tempo para o Flamengo chegar ao gol. O Flamengo era superior no segundo tempo. Fica de consolo para o Vasco o fato de ter competido no primeiro tempo, mas é muito pouco para quem quer desbancar o Flamengo. Para desbancar o Flamengo tem que ser competitivo 90, 100, 120 minutos. E isso o Vasco não conseguiu, pagou caro. E o Bruno Henrique tem estrela em clássico, o 10º gol dele contra o Vasco em clássicos. Até não é uma bola em que ele pega em cheio, mas vai na gaveta, bola indefensável para o Léo Jardim. Então o Vasco tem muitos problemas ainda. Os pontas chegaram agora, e até o Carille foi questionado, né? Por que não usar os pontas como titulares, ou até mesmo mudar no time, mudar o time quando ele viu que no segundo tempo a coisa não estava funcionando? O Carille mandou a real. Os caras acabaram de chegar. E esse é um problema quando você reforça o time, quando a janela está fechando. Isso aí são 2 meses de temporada perdidos, que os caras agora precisam se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar ao calor. O Lloyd Augusto foi o mais utilizado ali, o Benjamin Garré
também entrou, o Nuno Moreira acabou não sendo utilizado, mas são jogadores também que não vieram para mudar o patamar do Vasco, para colocar o Vasco num patamar competitivo parecido ao do Flamengo. Não, chegaram para composição de elenco, para dar opção ao técnico de jogadores de velocidade. Enquanto no Flamengo, Felipe Luiz tem um vasto leque de opções com muita qualidade, e aí não é só Bruno Henrique, é Luiz Araújo, Plata, De La Cruz, ter o De La Cruz no banco de reservas. Olha o luxo que o Flamengo tem. Do lado do Vasco são muitos problemas. O técnico, em março, estreando jogadores. O Flamengo está estágios, anos-luz à frente do Vasco em elenco e também em preparação. Felipe Luiz vem desde o ano passado com um bom trabalho, então fica muito difícil realmente para o Vasco ser competitivo com o Flamengo. Faltam muitos passos ainda para o Vasco conseguir. Nem mesmo o torcedor mais esperançoso do Vasco acredita que uma remontada, que uma virada é possível. Mas espera que pelo menos o comportamento do primeiro tempo se mantenha e se mantenha por mais tempo. Se o Vasco não quiser passar uma vergonha no Maracanã, tomar uma goleada. Fala, Zé. E esse Vasco é o Vasco... Qual será o campeonato brasileiro desse Vasco? Porque esse ano aqui acho que nós teremos várias equipes com bom nível, né? Não, o que se espera do Vasco, Zé, é que faça um campeonato de meio de tabela. E hoje a expectativa possível para o Vasco é essa. Não é o ideal, não é o que o torcedor espera, mas pelo que vem se desenhando, com o elenco que o Vasco tem, não dá para sonhar com nada muito além disso. E tem outras competições, né, de mata-mata ainda. Tentar uma Sul-Americana, ali, não passar susto no Brasileiro e tentar um título de Sul-Americana, isso é o possível para o Vasco sendo otimista. Porque se a gente encarar a realidade com o elenco que o Vasco tem, a tendência é que seja mais um ano complicado. Você sabe que hoje de manhã na nossa programação no 360 tinha uma comentarista, ela é gente boa e ela é muito competente. Parece comigo? Parece contigo. E ela falou sobre a chave do sucesso do Flamengo. Eu vou perguntar pra você qual é a chave do sucesso. Pode parecer... como é que é? Déjà vu, né? Que parece que... Mas não é. Não. Agora espero que você não mude de opinião. Não. Qual é a chave do sucesso do Flamengo? Felipe Luiz. É? Pra mim, ele é o cara que conseguiu dar o norte de jogo coletivo e individual para esse Flamengo. Eu citava no 360 que outros treinadores passaram com um elenco muito semelhante a esse, né? Poucas peças ali que mudavam e não conseguia fazer esse time render. Ele entendendo a característica, sabendo onde colocar cada jogador e colocando a sua ideia, a sua filosofia, o Flamengo, desde o final da temporada passada, num espaço muito curto, vem entregando muito futebol. Talvez o futebol mais estável, se a gente for pensar do término da temporada passada e o início dessa temporada. O Flamengo pouco oscila, pouco demonstra que vai, ao longo dos 90 minutos, entregar um jogo ou perder a intensidade, a identidade. Eu acho que isso passa muito pelo Felipe Luiz. Óbvio que tem jogadores que individualmente jogam e estão jogando muito. O caso do Gerson é um, Bruno Henrique voltando a jogar da forma como se espera. Vale lembrar que ele não tem o Pedro, que é um jogador diferente também para esse ataque. Mesmo assim, ele encontrou alternativas, encontrou repertório. Quando precisa jogar com 3 zagueiros, ele joga. Quando precisa jogar com um posicionamento diferente no meio de campo, mais combativo, ele joga. E ele não perde a identidade dele, que é a intensidade, a entrega dos jogadores. Isso é mérito dele. O Zé ainda pode evoluir mais, né? A gente está falando agora de 3 meses indo pro... Eu acho que vai ter uma evolução natural. Esse ano, né? Nesse por exemplo, daqui a pouco temos a entrada do... O Flamengo tem a entrada do Pedro. Sim. Algumas coisas precisam ser ajustadas, porque... O Pedro é um jogador diferente do Bruno, né? Você tem aí, mas acho que a base dele ele já conseguiu fazer. O que me chama muita atenção desse Flamengo do Felipe é a competitividade. Ele sabe que ele é bom, tem uma boa equipe, ele sabe que tem bons jogadores, mas ele sabe que se ele não for competitivo, ele tem problemas. Né? Então você vê um time do primeiro ao último minuto competindo, o tempo todo, intensidade, pegando, perde a bola. E teve dificuldades, né? Porque o Vasco começa muito bem o primeiro tempo. Sim. Hoje em dia não tem mais a famosa frase de Rafael Prats. E ele fala toda hora. No futebol não existe mais bobo. Não tem bobo. É a famosa frase de Rafael Prats. Fala todo dia isso. Se você... antigamente você tinha jogadores com maior técnica, vamos dizer assim. Né? Você tinha vários jogadores dentro de uma equipe com muita técnica. E isso daí os caras conseguiam... aquilo que você estava falando, de não vai de primeira, que senão o cara dribla e tal, era mais ou menos isso no passado. Hoje não, hoje você tem a evolução física,
a evolução tática e os estudos, né, dos adversários. Então você consegue, de certa forma, mapear jogador, você consegue criar sistemas para fazer essa marcação e impedir o jogador de jogar. O Carille, eu acho que eu sempre falei, o Carille, na fase defensiva, acho que é um dos melhores treinadores que nós temos no Brasil em termos de posicionamento, de posicionar a sua equipe defensivamente, né, e sair no contra-ataque. Um dos grandes problemas que ele tem era realmente criar uma equipe para poder jogar, né, de peças para ele poder fazer com que isso mude um pouquinho a ideia que se tem dele. Mas eu acho que esse Vasco vai ser esse Vasco competitivo, vai ser um Vasco chato às vezes de jogar, mas que vai faltar um pouco de qualidade para subir de patamar. A realidade está muito complicada para do Vasco. É difícil. E hoje, eu lembro do Carille em 2017. Eu vou falar do Flu contigo, vai. Então, mas até para falar do Flu, 2017, o Carille ficou bravo com a história da quarta força, utilizou aquilo para fazer do Corinthians campeão. Hoje, o Vasco é disparadamente a quarta força do Rio. Não tem contestação. O Botafogo, por mais que não tenha se classificado, o Botafogo tem um planejamento do Textor e ele realmente deu uma largada no Carioca nesse começo de temporada, mas a gente sabe da força do Botafogo. Foi cuidado do Leão. E da capacidade de investimento que o Botafogo tem. Olha os jogadores que o Botafogo contratou, mesmo perdendo jogadores importantes no ano passado. O Flamengo nem se fale. O Fluminense, por mais que tenha perdido ali também jogadores, conseguiu contratar Canóbio, Hércules, tem o Arias em grande fase, o Cano voltando ao seu melhor. Então hoje, para mim, não tem discussão. O Vasco está no degrau mais baixo entre os grandes do Rio. E para se equiparar a Fluminense e Botafogo, por exemplo, tem uma distância grande, porque precisa de investimento. Eu sinto que você... Se não investir, não adianta ficar culpando o Carille ou culpando o Payet. Agora o Payet virou culpado dos problemas do Vasco. Um jogador de 37 anos ser culpado pelos problemas do Vasco e realmente não está jogando bem, não tem sido protagonista, mas é isso, é um jogador de 37 anos. Esse é o ponto do Vasco. O Vasco está perigosamente se resignando com esse papel de quarta força. Claramente, sendo um coadjuvante. Desabando, abre seu coração, abre seu coração. Eu tô nitidamente. Eu acho piratas do Carille. Manda abraço. Eu acho isso legal. Um abraço. Eita! Um abraço pro Carille, um abraço também, ó. Minha mãe tá assistindo, tá todo mundo vendo hoje. Sua mãe tá assistindo? Dona Tereza, meu irmão Fabrício. Dona Tereza. Lilian, Juliana, Léo, todos os amigos lá estão vendo, estão almoçando e vendo a gente. Tamo junto. Agora, nitidamente você está desabafando. Eu acho que isso é conteúdo de identificação, né, Zé? A Nath historiadores. Sabe como é que é? O cara em casa, ele fala, pô, tá vendo? Esse cara aí, ele tá... É isso, mas eu acho que... quando você olha, você fala vocês gostam de ver o Vasco assim? Não diga isso. O Vasco quarta força do Rio. Pra vocês isso é maravilhoso. Não sei se os dois são verdadeiro. Vocês adoram esse papel do Vasco. Olha ali pro Dadinho, a nossa câmera ali, ó. Nossa, maravilhoso. Mas tem um ponto positivo, mesmo com... Ponto positivo de ser quarta força do Rio? Não. Eu tô falando do jogo de ontem. Mesmo com tanta dificuldade, falta de profundidade de elenco, o Carille fez algo que o próprio Felipe Luiz reconheceu. Tirou o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo teve que jogar mais, teve que entregar mais para conseguir o resultado que conseguiu ontem, especialmente no primeiro tempo, né? Então é isso, pessoal. Se gostou, já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, fui!